Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você vai assistir esse episódio de podcast. Vamos iniciar mais um episódio de Vida de Cabeleireiro. E hoje vamos convidar a Bárbara, nossa convidada. Para quem não conhece, é minha irmãzinha, caçula. E a gente hoje vai entrevistar ela. Ela não é cabeleireira como nós, porém trabalha conosco. Então vamos descobrir com o que ela trabalha, como ela ajuda no setor, nesse ramo. E ela tem grande importância aqui no salão para nós. Uma importância vital. Então vamos querer saber mais um pouquinho disso, tá bom? Se apresente, Bá. Bom, então, como o Fernando falou, meu nome é Bárbara, eu sou filha do Paulo também, e eu trabalho aqui na gestão do salão e também na administração, além de ser contadora, então cuido também da contabilidade, né? E estou aqui já há 8 anos oficialmente, mas vida toda cresci aqui e desde que me conheço por gente já comecei a ajudar aqui nessa parte, na parte da administração e financeira. Igual a Bárbara falou, a gente está desde pequenininho no meio do salão e com certeza ela deve ter as lembranças também da gente ajudando ali, a mãe, o pai, a Bárbara sempre ajudando no caixa, recebendo, desde pequenininha aprendendo a mexer ali com questão na época se utilizava muito o dinheiro, hoje em dia em papel, hoje em dia é só cartão praticamente. Verdade. E Pix, né? Mas desde pequenininho nós dois no meio do salão. Mas conta para nós, Bá, como que se iniciou a sua carreira como contadora? Primeiro, como que você quis cursar a faculdade de contabilidade? Por que você quis? Quem não sabe, ela é contadora formada e atua no ramo também de contabilidade. Então, como que se iniciou ali? Como que você teve o desejo de querer fazer a faculdade de contabilidade? Sim, eu sempre acompanhei muito, né? Principalmente a minha mãe, que era sempre que estava ali à frente da parte administrativa, nossa mãe. Então, ela foi me ensinando aos poucos ali toda essa parte. Então, na época tinha a escola de cabeleireiro, ela começou me ensinando a preencher ficha dos alunos, a receber a mensalidade e tudo mais. Depois foi me ensinando a preencher comanda, que também era sempre a mão. Nossa, comanda no papel, que demorava um século. Comanda no papel, exatamente. Então, e aí eu sempre via ela carregando os livros, que era o livro caixa, e lidando com isso. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de escritório, de administração. E eu sabia que eu queria algo nessa área, né? Então, quando eu fui pesquisar a fundo, eu entendi que eu gostava mesmo era da parte dos números mesmo, né? Então, eu fui para o curso de contabilidade, porque eu percebi que ele ia dar uma base mais intrínseca do que a administração, né? A administração você tem uma visão muito do todo. E a contabilidade, você aprende mais o que significam aqueles números, né? Então, por isso que eu fui para essa área. Daí, eu percebi que o curso podia agregar muito dentro do salão, né? Dentro do negócio. Percebi uns erros, porque os nossos pais nunca fizeram um curso, né? De empreendedorismo. Fazer conforme ali o entendimento do dia a dia. Isso, né? era no feeling. Então, eu comecei a perceber o que faltava. Então, o salão não tinha estratégias, né? Não tinha metas, não tinha um plano de negócios. Então, eu fui entendendo que tudo isso eu podia aprimorar e melhorar dentro do salão. Então, quando eu me formei, eu não achei que eu fosse vir totalmente para dentro do salão. Tentei algo ali por fora, mas aí eu percebi que eu podia agregar muito. Então, aceitei e vim trabalhar junto com a família. E desde então, fui aprendendo mais ainda sobre esse mundo de negócios da beleza. Inclusive, na época que eu comecei, que faz 8 anos, foi em 2016, iniciou a Lei Salão Parceiro, que é a lei, né, que o salão pode ser uma empresa e pode contratar os cabeleireiros como mês. E aí começou a se difundir mais ainda a respeito dos MEIs, né? E eu comecei a me aprofundar mais nisso. E aí eu comecei a expandir meu atendimento de contabilidade para MEIs e me aprofundando nessa questão de MEIs cabeleireiros, de salão parceiro e tudo mais. Explica para o pessoal o que seria um MEI. Tem muita gente que às vezes não vai conseguir entender.
Então, o MEI, ele é um microempreendedor individual. A pessoa consegue abrir um CNPJ, é a forma mais fácil e rápida de abrir um CNPJ, né? E o cabeleireiro, quando ele está dentro do salão, ele não é um funcionário normal. Não é CLT, Ele né? não é CLT, porque ele não segue um horário, ele não tem um salário fixo, né? Ele recebe, muitas vezes, comissionado. Então, essa lei veio para entender realmente como que funciona esse relacionamento. Então, o salão é um CNPJ de uma empresa normal, né? Não, o salão não pode ser MEI, mas ele pode contratar outros CNPJs que são MEIs, Sim. que são os cabeleireiros. É que o MEI, basicamente, é você ter um CNPJ para prestar serviço. Né? Exatamente. Então, no passado, antes de ter essa questão do MEI, muitos cabeleireiros, eles faziam um contrato de locação de cadeira, né? Então, muito cabeleireiro, por exemplo, ele estava trabalhando no salão e ele tinha um aluguel da cadeira dele, ou seja, ele pagava uma porcentagem para o salão para poder utilizar. Então, o MEI ele veio para dar uma oficializada, deixar mais, da uma forma mais correta a função dos autônomos. Então, para MEI, se utiliza muito para cabeleireiro, manicure e outros setores também de serviços. Beleza, né? Sim. Estética também. Estética. Né? Designer de sobrancelhas, maquiadoras, todas essas questões, essas profissões, atividades podem ser MEI e estar trabalhando dentro de um negócio da beleza, que pode ser um salão de beleza, pode ser uma clínica de estética, enfim, né? E você, Fer, conta agora um pouquinho de você também, como que você começou a sua carreira de cabeleireiro aqui dentro? Então, se eu for contar, teve 2 etapas para mim fixar como cabeleireiro, né? Lá, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu iniciei o curso de cabeleireiro, na minha adolescência ali. Então, eu iniciei o curso, comecei gostando ali mais da parte ali de corte na época, fui aprendendo um pouco. Porém, eu parei esse curso até mesmo por conta dos estudos. E daí veio o período que eu iria começar até a fazer um cursinho para prestar vestibular. Então, daí eu parei de fazer o curso de cabeleireiro, porque na época o curso de cabeleireiro, ele era assim, era um período de 1 ano, e eu estava fazendo a escola que o pai tinha, né? Sim. E aí, esse período de 1 ano de curso, eu estudava de manhã, e segunda era aula teórica, terça e quinta aula prática, né? Então, no período da tarde. Aí, eu tive que parar para poder fazer um cursinho para prestar vestibular. Mas daí, depois, fiz vestibular, na época eu não passei, depois eu fiz a faculdade de contabilidade, como a Bárbara sabe também. Se formou. Me formei em contabilidade também me formei em contábeis. E depois eu fiz um curso técnico em ótica, trabalhei em ótica por um período de 4 anos. E depois, em 2011, eu resolvi voltar a trabalhar aqui no salão. Daí eu voltei a trabalhar como auxiliar, terminei o curso de cabeleireiro que eu não tinha terminado ainda, me formei ali mais ou menos em 2012. Então, desde 2011, trabalhei 1 ano como auxiliar e de 2012 para frente, eu atuo como cabeleireiro aqui no salão já. Mais ou menos, resumidamente, porque senão ia levar muito tempo para contar tudo. No fim, o negócio da família sempre acaba chamando a gente, né? Isso, com certeza. Que a gente vê que a gente pode contribuir, que a gente pode ajudar. Porque o negócio da família sempre você vai poder ajudar em vários aspectos, né? Não só no aspecto financeiro, no aspecto de serviços, que é o meu caso, mas ali também a gente agrega em outras coisas também, né? E fala para nós, qual que é a parte que você mais gosta de trabalhar na sua área? Sim. Então, eu gosto muito dos MEIs, por quê? Porque eles estão iniciando um negócio. Então, não necessariamente a pessoa vai começar com um MEI, né? Ou ela pode, tem algumas atividades que não podem ser MEIs. Mas eu gosto muito de atender pessoas que estão iniciando, porque eu vejo o sonho dela tomando forma, se concretizando em um negócio, né? Então, eu gosto muito de ajudar nessa parte. Então, de elaborar um plano de negócios, de ensinar para ela o que é ser um empresário, quais as responsabilidades, né? Quais os cuidados que ela tem que ter. Também gosto da parte de consultoria, que é aqueles negócios que já iniciaram, mas estão um pouco perdidos, né? Muitos brasileiros iniciam e não sabem o que é ser um empresário, né? A maioria. Vai aprender no dia a dia. E, na verdade, no ramo da beleza, né? Principalmente salão de cabeleireiro, a maioria das pessoas, né? Dos empresários, ele tem um negócio na mão,
mas ele não sabe Sim. gerir aquilo, né? Sim, exatamente. Porque o salão é muito fácil sumir ali a parte da questão de dinheiro, né? Então, por exemplo, você recebe um dinheiro aqui, outro ali, mas a maioria dos salões, os donos, né, que administram, e aí ele já pega o dinheiro para usar para as contas pessoais, para outras coisas. Aí nunca ele sabe realmente quanto ele está ganhando, né? É que a maioria dos donos de salões de beleza são cabeleireiros. Sim. Então, ele encara como ele é um cabeleireiro ali dentro. E não tem essa visão como sendo o empresário, o dono do negócio, né? Então, a gente precisa trabalhar essa visão também, esse comportamento. Não, mas você é empresário, a empresa está separada de você, né? E também tem muitas questões ali dentro dos salões que os próprios donos não param para pensar, né? Outras opções, por exemplo, vai fazer uma compra geral e controlar o estoque, descontar ali do parceiro, ou cada um vai cuidar do seu produto, do seu estoque? Isso é a parte de estoque em salão, é onde mais também se perde. Sim. Se o salão tem um estoque que ele quer manter o estoque para os funcionários, esse controle de estoque é muito difícil. E às vezes no mundo perfeito do salão seria ter alguém ali no estoque para pegar aquela coloração, aquela OX que o cabeleireiro vai usar e já pesar ali as gramas, quanto que ele vai usar realmente e entregar, né? Mas a gente sabe que isso não funciona no salão. Não funciona. Porque não é impossível você ter alguém só para isso, né? Muitas vezes também, você sabe, você prepara um tanto de produto, não dá para fazer Não dá para fazer, tem que fazer mais. Tem que fazer mais, né? Então, tem que entender o que funciona, né? E o que vai ser melhor para a organização daquele salão, daquele tipo de ambiente. E uma parte também, Fer, que eu gosto muito de atuar, então é na organização e determinação de metas. Todo negócio tem que ser uma meta. Então, meta de atendimento, meta de faturamento, meta de crescer em tal serviço, se especializar em tal coisa. E muitas vezes o dono ali está tão focado em exercer a função dele de cabeleireiro, de atender bem, ser um ótimo profissional, atender bem feito, tal, bombar nas redes e tudo mais, e esquece essa parte do negócio, né? Então, eu gosto muito de entrar ajudando aí o empresário a ter essa visão, né? E colaborando, então, estabelecer metas e organizar essa parte. Então a parte, assim, que você gosta mais é como se fosse uma consultoria mesmo. Exatamente. Né? Você vai ali, ajuda a pessoa a estabelecer o que ela vai querer, né? Que isso realmente é muito difícil. E a maioria, principalmente na área da beleza, das pessoas, às vezes a pessoa tem um sonho de ter um salão. Então ela se forma, e até em episódios passados eu já citei isso. O ideal é quando a pessoa se formar, não acredito que em qualquer profissão seja isso, até por exemplo um contador. O ideal quando ele se forma é ele ter contato com outros que atuam na área, né? Então às vezes trabalhar um pouco até em um escritório, algo assim, e cabeleireiro da mesma forma, trabalhar em um salão por um período, né? Até você montar o seu negócio, que você vai ter uma visão melhor com respeito àquilo. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa já se forma em cabeleireiro e já quer montar o salão. Sim, já quer iniciar sozinho. Já quer iniciar sozinho. Aí muitas vezes ela não tem essa base na questão operacional e de gestão. E aí você consegue ajudar. Exatamente. Bacana. E você, Fer? O que você mais gosta de fazer dentro do salão? Que área que você foi se especializar? Então, a área que eu realmente gosto de atuar é a parte de química, né? Então, a parte de coloração, mechas, é uma parte que eu tenho mais atendimentos no salão. Então, como é uma parte que eu gosto muito, você acaba formando uma clientela maior. Então, tenho bastante clientes aí de mechas, de coloração, ruivas também, que é algo que é mais difícil, né? O cabelo um pouco mais difícil, porque às vezes a pessoa vem com o cabelo escuro e quer ficar ruivo. Aí você tem que explicar que é um processo, que você vai ter que fazer uma descoloração, ou muitas vezes, dependendo do cabelo, não vai ter como naquele momento. Mas a parte de mechas aí, coloração, é a parte que eu mais gosto de atuar no salão. Eu gosto muito do resultado que dá, né? Então você faz um cabelo, você vê aquele resultado, também vê a satisfação E muda tudo, cliente, né? Muda totalmente. Muda a iluminação do rosto. Sim, a parte ali de iluminação, às vezes também essa parte de você olha o cabelo, parece que aquele cabelo não tem volume, porque ele não tem cor. Então quando você faz a parte de coloração,
Às vezes você nem precisou fazer o corte, mas só a coloração já vai realçar Olha, o volume, principalmente cabelos cacheados igual o É. seu. Seu cabelo, se ele não tivesse essa iluminação aqui, com certeza esses cachos não iam aparecer tanto, né? inclusive, gente, meu cabelo é o Fernando que faz a cor. Isso mesmo, a gente atua junto aí e a Bárbara é minha modelo muitas vezes, tá bom? Sim. E fala para nós o que você considera essencial para a saúde do negócio. O que você Bom. considera essencial para isso? Não dá para a gente destacar só uma coisa, né? É um conjunto de ferramentas que tem que estar em andamento, em sintonia, para um negócio ter uma boa saúde financeira. Mas o que eu posso destacar? Então, controle de fluxo de caixa, que nada mais é do que um controle de entradas e saídas, né? O sócio ter um prolabore definido, o que é isso? Ele tem um valor definido que ele vai retirar mensal. Então, quando você para analisar as despesas, os custos do negócio, muitas vezes a retirada de prolabore é muito alta. O sócio retira muito dinheiro da empresa, né? Ou então ele não retira nada, só fica pagando as contas. E aí some ali. Ele acha que daí não dá lucro o negócio Sim. dele. Mas quando a gente para organizar, a gente vê que dá sim muito lucro. Então, ter um prolabore bem definido de acordo com a estrutura financeira do seu negócio, né? Então, estar bem organizado, as contas a pagar, as compras, previsão de faturamento, previsão de despesas e ter uma equipe bem integrada, engajada, né? Quando você tem uma equipe parceira que entende, as coisas fluem. Quando a equipe, toda ideia que você apresenta, a equipe, acho que isso não vai dar certo, toda coisa que você fala, vamos melhorar isso, a equipe não apoia, isso trava, né, o fluxo do negócio. Então, resumidamente, acho que é o básico bem feito. É bem isso. Então, os pontos, os pilares aí para um bom negócio é você ter um fluxo de caixa correto, contas a pagar, ter uma noção, também a retirada do prolabore dos sócios ali, né? Porque isso daí, com certeza, a maioria dos salões não fazem, né? Sim. Os que são donos aí. Exatamente. Então, às vezes, eles se perdem nisso, não sabe. E também o custo também que ele tem, né? Tem que tomar cuidado, porque o salão, nessa nossa área, o que acontece? Tem meses que oscila, né? Todo mundo sabe disso, quem é cabeleireiro sabe. Então, às vezes, você vai pegar ali, vai começar janeiro, fevereiro, março, abril. Aí, quando você vê ali entre maio, junho, julho, cai um pouco o faturamento da empresa, cai os atendimentos. Aí é quando o cabeleireiro fica desesperado, não sabe o que fazer. E aí ele começa a se desesperar. Enrolar mais. E por quê? Ele não teve um planejamento para que o que ele faturou nos meses atrás, ele possa ali preencher aquele vazio que vai ficando naqueles meses, né? E muitas vezes daí ele faz empréstimo e coloca dinheiro, Sim. E aí depois de um tempo ele fica, cara, esse negócio não traz retorno para mim. Sim. Eu só coloco o dinheiro ali dentro. Mas ele não parou para ver o tanto de conta dele que ele já pagou com o negócio, né? Então, isso entra como uma retirada de prolabore dele. Se ele está usando dinheiro para pagar a conta dele, não é conta do salão, é um valor de prolabore. Porque às vezes o custo ali mensal de um salão é 10 mil. E o custo dele é 10 mil também. Aí não dá certo. Não vai bater. Não fecha. Não vai fechar. Isso mesmo. E para você, Fer, você, então, como parte de alguém da equipe, o que você considera essencial para uma pessoa ser um bom líder? Então, tem vários pontos aí importantes, né? Por exemplo, você tem que saber, a principal coisa é você saber delegar, né? Então, isso eu acho que muitos cabeleireiros não conseguem. Por exemplo, ele começa a atuar, a trabalhar, começa a ter clientela, e às vezes ele tem um receio de delegar algumas funções para um auxiliar, vamos supor. Então, isso daí a gente aprendeu muito, eu pelo menos aprendi muito com o Paulo, meu pai, que ele nunca teve medo de delegar. Então, por exemplo, ele está atendendo um cliente, ele delega, fala, para o auxiliar, faça isso, né? Sim. E isso é bom, porque às vezes o cabeleireiro tem medo de perder o cliente para o auxiliar. Isso é uma visão fechada, né? A gente não pode ter isso. Medo de perder o cliente. Tem muito cabeleireiro que tem medo, ciúme do seu cliente, só você pode atender, ninguém mais. Não, se você está atendendo ali e tem alguém da sua equipe que você vê que tem potencial para crescer, você pode
fala, ó, vem cá, faz a escova desse jeito, passa a chapa, me ajuda aqui. Então, a principal coisa para um bom líder é ele saber delegar, né, as coisas. Sim, é verdade, com certeza. E, inclusive, como a gente está aqui falando, né, de tantos pontos que a gente percebe que é essencial e importante, vamos contar, então, uma novidade, né, que a gente está produzindo um e-book, cada um na sua área, vão ser e-books separados, mas eu já tive um e-book Seja Empresário com o MEI, que era voltado mais para o MEI, né? E agora o meu e-book vai ser voltado para essa parte de organização, consultoria, plano de negócios, metas do negócio. Isso, tá? bacana. Vai ser de muita ajuda para quem ajuda. quer atuar nessa área. Isso, principalmente então para negócios da beleza, vai ter uma área dedicada a isso, né? E você também está elaborando um, né, Fer? Então, estamos elaborando um e-book para ajudar o cabeleireiro a como ele tem um crescimento dentro do salão. Então, como eu citou, ser um bom líder, conseguir atuar aí com outros cabeleireiros dentro, saber delegar, também como ele pode adquirir clientes e manter essa carteira de clientes. Porque perder cliente a gente vai perder. Perder no sentido assim, às vezes você está atendendo por um período aquela pessoa deixa de vir, né? E você tem que saber o porquê que ela parou de vir. O que aconteceu? Será que eu estou fazendo porque no salão tem o pós-vendas também, né? Esse que é o ponto. Certeza. Então, às vezes você tem um cliente ali que você já está há muitos anos com você. De repente ele parou de vir. O que aconteceu? Tem pós-venda. E você manter o relacionamento, manter o contato no WhatsApp e manter tudo isso de forma organizada, né? Sabe, ontem eu até escutei num podcast que falava assim, tudo que é padrão o cliente não gosta. Então, o cliente gosta de uma coisa personalizada. E ainda mais um negócio da beleza. Ele quer o cabelo dele seja único. Ele quer que a cor dele, ninguém mais tenha aquela cor de cabelo, né? É bem isso. E o atendimento também, ele quer personalizado, ele quer que você se preocupe. Você mande uma mensagem ali depois de um tempo, não apareceu mais aqui, tá tudo bem e tal. Então, esse pós-venda é muito importante, muitas vezes fica a desejar. Porque às vezes a gente pensa assim, só de eu postar hoje nas redes sociais, né? Sim. Vou postar no Instagram, o meu cliente vai estar vendo, eu vou postar no status do WhatsApp, meu cliente vai estar vendo. Mas na verdade o cliente ele quer sentir valorizado, isso que acontece. Então às vezes o cliente quer que você mande uma mensagem, lembre dele para poder ter o relacionamento. Então a gente vai estar montando esses e-books aí, que com certeza vai ser de ajuda, tanto na área empresarial, de gestão, como na área de atendimento dentro do salão, beleza? Aí. Então, nossa parceria é essa aqui no salão. A Bárbara, basicamente, é o nosso pilar aqui para manter o salão em pé. A gente, né, sem ela, a gente não consegue saber o que a gente está pagando, está deixando de pagar, fornecedor, tudo isso. Tudo a Bárbara administra para a gente, faz a contabilidade do salão. E também, além da contabilidade do salão, ela tem clientes, tem o seu também. Escritório de contabilidade, que ela faz os atendimentos para várias áreas aí, não só da beleza, para outros negócios. Então, é isso, a gente conhecer um pouquinho mais a nossa equipe, com a parte de gestão hoje também. A gente agradece você. Valeu, Fer. Valeu, estamos juntos aqui trabalhando. E esse foi mais um episódio, a gente aguarda vocês para o próximo. E fique atento, nós vamos lançar os e-books aí. Obrigado.